Os impactos internacionais da disputa Bolsonaro nem o charme de 04 resolve. Olá, eu sou Bernardo Nicolau e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o assunto do momento aqui no Brasil, Bolsonaro contra Moro, mas sob uma perspectiva específica. Quais são os impactos internacionais que vêm dessa disputa entre duas das principais figuras dos últimos anos aqui no Brasil? É uma situação muito tensa, tá todo mundo um pouquinho incomodado com o que está acontecendo, é difícil processar todas as notícias, principalmente porque, como é o Brasil, elas vêm em seguida, é uma série bastante movimentada, só tem altos, nunca tem baixos, mas eu acho que o humor é importante também para a gente lidar com isso, então vou tentar fazer um vídeo leve. Vamos lá, só para começar, um pouquinho de contexto da situação, primeira parte do vídeo. O contexto é o seguinte: o juiz Sérgio Moro, famoso pela Operação Lava Jato, figurinha do governo Bolsonaro, pediu a sua demissão ontem, mas de uma forma bastante escandalosa, saiu atirando. Moro acusa o presidente Bolsonaro de ter tentado interferir politicamente na Polícia Federal para conseguir informações privilegiadas e relatórios de inteligência e, mais severamente ainda, de ter fraudado sua concordância numa exoneração que foi publicada no Diário Oficial da União. Bolsonaro, por sua vez, respondeu a Moro, falando que Moro tentou usar a situação como uma ficha de barganha para conseguir uma posição no STF, junto com várias outras coisas que foram ditas na live de 1 hora do presidente. Depois disso tudo, não bastasse essas duas coisas, tinha que ter uma terceira para pedir música no Fantástico. O Jornal Nacional vem ao ar e traz prints de conversas do juiz Sérgio Moro com o presidente Bolsonaro e com a deputada Carla Zambelli no WhatsApp. E esses prints comprovaram algumas das alegações do juiz Sérgio Moro, embora só preliminarmente. Bom, esse é o contexto geral da situação. Um pouquinho difícil de acompanhar, mas eu espero ter apresentado um quadro claro da sexta-feira de ontem, que foi um ano longuíssimo. Ok, agora para a segunda parte do nosso vídeo, os impactos que isso tem para o Brasil. Primeiro, eu vou falar dos impactos nacionais, porque eles são um contexto importante para a gente entender os impactos internacionais que esse evento todo vai ter. Sobre os impactos nacionais, o primeiro deles é um impacto bastante imediato e bastante direto, que é reduzir a atenção do governo federal na crise do coronavírus. Isso porque o nosso governo federal tem um traço claro confrontacional. E o que acontece é, já que houve essa provocação do juiz Sérgio Moro, imediatamente depois o presidente Bolsonaro responde, e agora vem essa nova provocação do Jornal Nacional. Então, o próximo passo, claro, é o governo federal responder, e aí réplica, tréplica, vai ficar nesse joguinho. O problema desse joguinho é que todo o foco que é direcionado para responder às alegações de Moro é um foco que é tirado de resolver o maior problema que nós temos agora, que é a crise do coronavírus. O segundo impacto é, Moro saiu do governo Bolsonaro, mas saiu de uma forma que criou efetivamente um embate entre ele e o presidente. E criando esse embate, o que ele faz é se distanciar desse governo e aí, talvez, quem sabe, criar uma base política própria para que ele possa disputar um cargo, talvez não nas próximas eleições, mas ao longo dos próximos anos. Na visão de vários cientistas políticos do Brasil até hoje, o grande interesse de Moro sempre foi conseguir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Isso não aconteceu até o momento e se tornou cada vez mais improvável à medida que Moro foi se envolvendo com o governo Bolsonaro e também depois que saiu aquele escândalo que mostrou que ele tinha envolvimento com os procuradores na época do processo do presidente Lula. Como toda essa situação dificulta a posse dele no STF, é interessante que ele tenha uma alternativa. Talvez tenha sido essa a alternativa que ele encontrou, cenas dos próximos capítulos. E agora o terceiro impacto nacional. Moro saiu em um pronunciamento em que ele listava vários possíveis crimes de responsabilidade do presidente. E isso importa porque crimes de responsabilidade são bases para processos de impeachment. Então, tendo andamento esse inquérito, que já foi iniciado pela Procuradoria-Geral da República, que já teve sorteado o ministro Celso de Mello como relator, caso o inquérito ache que houve crime de responsabilidade, há base para ser iniciado um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. E ainda que o impeachment não venha a cabo, isso afeta de qualquer forma o apoio do governo Bolsonaro, já que Moro era um dos seus mais importantes pilares. Era a face da anticorrupção, do combate ao crime organizado e agora ele saiu do governo, que tinha essas como pautas bastante expressivas. E agora vamos lá, terceira parte do vídeo, impactos internacionais que o conflito entre Moro e Bolsonaro tem para o Brasil. O primeiro impacto internacional vem de dois fatores. A saída de Moro, como nós vimos nos impactos nacionais, gera uma queda de estabilidade e uma queda de apoio para o presidente.
Se cai estabilidade e se cai apoio, uma consequência direta disso cai o respeito internacional que o país e o presidente têm. E o impacto direto disso para o Brasil é menos tratados, menos acordos, menos conversas com outras nações. E isso nem a malemolência de 04 consegue resolver. Um exemplo claro disso é que nessa semana o Brasil já não foi chamado para uma conversa entre OMS e outros países em que eles destacavam estratégias futuras para combater o coronavírus. Claro, isso aconteceu antes da saída de Moro, mas isso é agravado pela saída do ministro, já que internacionalmente vários jornais internacionais já mostraram que a saída de Moro é um golpe forte ao presidente. Se o seu governo perde estabilidade e perde apoio, os outros países não querem negociar com você, porque não adianta nada o seu presidente fazer promessas que ele não pode cumprir. E lá fora, eles sabem disso. Quanto menos estabilidade, menos apoio, menos capaz você é de honrar os seus compromissos. E isso faz com que o Brasil tenha que sacrificar acordos de recuperação comercial, acordos de compra mais barata de químicos, respiradores, máscaras e vários outros produtos que poderiam acontecer nesse momento. Um segundo impacto com repercussões internacionais dessa situação toda é a queda da tensão com o coronavírus. A queda da tensão no combate ao coronavírus é algo que afeta ainda mais a imagem do Brasil com relação a essa crise específica no restante do mundo. O Brasil já tem sido criticado por ter adotado posturas brandas de combate ao vírus. Embora nós tenhamos quarentena em boa parte do Brasil, em alguns lugares essa quarentena não tem sido tão respeitada e o governo federal tem adotado uma postura que já é de abertura, que vai na contramão das indicações internacionais vigentes. E os outros países eles levam isso em consideração. Caindo ainda mais a atenção do Brasil para o coronavírus, pode haver represálias internacionais, porque essa não é uma crise do país, ela é uma crise do mundo e, portanto, ela tem que ser combatida com estratégias conjuntas para ter efeito. Um exemplo disso é que alguns países já têm reaberto seus estabelecimentos de comércio, mas isso depende da doença ter sido controlada. Agora pensa comigo, esses países fizeram uma quarentena horizontal bastante restritiva, fecharam tudo por algumas semanas, um mês e meio, períodos longos de tempo, e agora estão reabrindo gradualmente porque conseguiram controlar a doença. O Brasil, apesar de ter algumas medidas de quarentena, não tem respeitado tanto essas medidas em boa parte do país, além de ter discursos contrários a essas posturas. Se o outro país reabrir, é bastante improvável que eles deixem brasileiros entrarem. Ou, caso deixem brasileiros entrarem, eles vão ter que passar um período em quarentena. Chegar no aeroporto, ficar lá 14 dias parado em quarentena antes de poder entrar no país para não trazer a doença de volta. E não só pessoas brasileiras, mas produtos brasileiros também, já que o coronavírus sobrevive em superfícies. Então é uma questão de higienizar contêineres brasileiros, colocá-los em quarentena também, e tudo isso afeta o comércio brasileiro e toda a dinâmica de recuperação econômica que a gente poderia ter. E um terceiro impacto internacional, o cenário de instabilidade maior do Brasil causada pelo conflito Bolsonaro leva a um cenário em que os investidores saem do nosso país. Eles não querem deixar dinheiro aqui porque eles não sabem o que vai acontecer. Vai ter impeachment, não vai ter impeachment? Bolsonaro vai continuar governando, vai renunciar? O que vai acontecer no país? Quem é o próximo ministro a sair? Essas perguntas todas, para nós brasileiros, já são muito difíceis, mas para as pessoas lá de fora são mais ainda. O Brasil não é para amadores e é difícil acompanhar o nosso ritmo. E, assim, os investidores não querem apostar num país que eles não entendem. Por esse motivo, o conflito entre Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro é, na verdade, muito mais sério para a sua vida e para toda a dinâmica mundial do que a gente esperava. Gostou desse vídeo? Então faz o seguinte, curta aqui, se inscreva, comente aqui embaixo, porque tudo isso é importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas no YouTube e para que mais pessoas se informem sobre os possíveis impactos que vão afetar o nosso país nos próximos tempos.